Teste microfone. Vamos falar de assuntos polêmicos sobre atendimento de aromaterapia. A polêmica do dia é que pessoas profissionais que trabalham com aromaterapia direcionados para a saúde mental, desenvolvimento pessoal, ou seja, cérebro, falando de efeitos no cérebro, nas emoções, no sono, em tratamentos de saúde mental, enfim, o pessoal começa a atender com aromaterapia e fala ali que trabalha junto com a neurociência, mas eu posso afirmar que a maioria dos profissionais que fazem isso não estão fazendo do jeito certo. Falando do lugar de quem trabalha com neurociência dos aromas e que sabe que o óleo essencial ele tem um efeito dual no cérebro. Ele tem o efeito da química, componentes químicos dos óleos essenciais, que fazem ação psicofarmacológica, que é, aliás, uma das áreas de atuação da farmácia, que é a minha área de formação. Psicofarmacologia é o mesmo efeito que os medicamentos fazem. Fecha aspas, o óleo essencial, ele faz o efeito psicofarmacológico e ele faz também um efeito chamado efeito olfativo, que é o mesmo dos perfumes que a gente usa na pele, dos home sprays, de usar no ambiente, de essências sintéticas, de velas, mesmo que não seja uma vela botânica, uma vela sintética também tem esse efeito olfativo, que é o efeito do cheiro. E é aí onde os profissionais que atuam com aromaterapia para efeitos no cérebro trabalham errado. Porque eles consideram assim, na hora de prescrever: ah, eu vou usar esse óleo essencial aqui que tem ação por meio do linalol. Vamos pegar lavanda? Linalol, acetato de linalila, ali na serotonina, no sistema GABA, então vai fazer com que a pessoa tenha menos ansiedade, com que ela durma melhor, enfim. Pegou a lógica aí? Psicofarmacologia, efeito da química, né? Só que o óleo essencial tem cheiro. E é aí onde entra lá aquele efeito olfativo, que é o mesmo que os perfumes, as essências, velas, produtos olfativos, inclusive o creme de pele que você usa também tem. O óleo essencial, por ter cheiro, ele vai ter esse efeito olfativo. Por isso que se chama efeito dual. E eu vou dar um exemplo aqui, que eu trabalhei bastante nisso hoje. Eu estou fazendo aqui uma matriz de decisão olfativa. Estou fazendo aqui no Excel e depois vai ficar bonitinho, diagramado para imprimir. E olha só que legal. Eu falo aqui, trago o óleo essencial, né, o componente químico que ele tem, mas também a qual família olfativa ele pertence, qual é o tipo de cheiro que esse óleo essencial tem, ou seja, estamos falando dos dois aspectos. E aqui eu falo do efeito dessa ação neuroquímica do óleo essencial no cérebro por meio da química, né, psicofarmacologia, ou seja, por causa daquele componente químico, o óleo essencial, vamos pegar o exemplo de estresse. O óleo essencial ele vai aliviar o estresse porque ele vai diminuir o cortisol, porque ele vai ali agir no eixo HPA, vai regular todo o funcionamento do ciclo do eixo do estresse, considerando o cérebro, o sistema nervoso autônomo, enfim, toda a lógica química, farmacêutica está aqui. Só que o óleo essencial ele não é medicamento de uso oral. E aliás, se você está tomando gotas de óleo essencial, para de fazer isso, porque você está fazendo errado. O óleo essencial, gente, para efeitos no cérebro, do jeito que a gente encontra ele aqui, num frasquinho, a gente usa por inalação, geralmente no aparelho difusor, que nem esse aqui, tá? Falando como farmacêutica. Não vá pingar o óleo essencial numa cápsula e ingerir achando que você está fazendo certo. Você não consegue garantir que vai ter um efeito, mas isso é assunto por outro vídeo. O ponto é, para efeito no cérebro é inalação. E vai ter sim essa lógica de medicamento, da química, do tipo, ah, eu vou pegar esse componente químico para aliviar ali o estresse pela química. Sim, vai funcionar, mas também a gente tem que considerar o efeito do cheiro. Porque, por exemplo, se você prescreve um óleo essencial que ele tem muita quantidade ali do componente químico que alivia o estresse no cérebro, mas a pessoa, o seu cliente, seu paciente, não gostou do cheiro.
Não gostou do cheiro daquele óleo essencial, você vai prescrever mesmo assim? Tem gente que prescreve, tá? Tem gente que comete esse erro de prescrever. Não façam isso. Você vai ativar vias de estresse no cérebro por meio desse mecanismo olfativo que vai gerar ali um efeito negativo, um efeito emocional negativo pela pessoa não gostar do cheiro. Mas digamos assim, ok, a pessoa gostou do cheiro, então eu tenho aqui 3 opções de óleos essenciais que eu posso indicar para o meu cliente para aliviar ali os efeitos do estresse. Qual que eu vou escolher? A pessoa achou ok os 3. É aí que a maioria dos profissionais não sabe realmente trabalhar com a neurociência, que é onde a gente entra aqui na tabela que eu estou fazendo, da matriz de decisão olfativa, é para sintetizar isso, tá? E facilitar para o profissional consultar na hora de atender. Você vai olhar efeitos olfativos coletivos e individuais. O que é isso, né? Individual é assim, a pessoa ela tem uma personalidade olfativa que é dela, ela vai gostar muito de alguns óleos essenciais, de outros não, naturalmente, assim como algumas pessoas gostam de couve e outras não. É da personalidade dela, é genética mais história de vida. A pessoa também ela vai ter as memórias olfativas dela, ela vai ter memórias específicas com determinados aromas que geram determinados efeitos. Isso é o individual, a gente sempre precisa fazer teste olfativo com o nosso cliente, paciente, para identificar qual é a personalidade olfativa dele, quais são as memórias olfativas para a gente conseguir escolher o óleo essencial certo para cada situação, considerando química mais efeito do cheiro. Os dois têm efeito no cérebro. Só que tem um outro tipo de efeito do cheiro também, que ele não é individual e ele é coletivo, e é um outro problema assim que os profissionais não sabem como fazer, na verdade nem sabem que isso existe. E que é o que eu falo aqui, que é o efeito olfativo coletivo. Gente, o efeito olfativo coletivo é algo que a gente precisa considerar para fazer a escolha certa do óleo essencial. Eu vou dar um exemplo, ainda pegando lá o nosso exemplo aqui do estresse. Efeito olfativo coletivo é aquilo que, para o cérebro da maioria dos seres humanos, vai gerar aquele tipo de efeito. Como, por exemplo, o efeito do cheiro de chuva. Em geral, para a maioria dos seres humanos, gera relaxamento, por uma memória coletiva, ancestral, de que se está chovendo, tem maior possibilidade de ter alimentos, porque a chuva está molhando a terra, e aí as pessoas não vão passar fome, porque elas vão ter também ali fonte de água. Esse é um dos motivos, tá, que gera esse efeito. Mas o cheiro de chuva, seja aquele cheiro mesmo que acontece quando está chovendo, petricor, aliás, que se chama esse nome do cheiro de chuva, pode ser uma essência sintética, inclusive essa vela que eu tenho aqui é feita com essência sintética e ela remete ao cheiro de chuva. E pode ser uma combinação de óleos essenciais. Quando a gente pensa, cheiro de chuva gera relaxamento, a gente já tem um direcionamento ali que ele vai ajudar a proporcionar o efeito que a gente quer, junto com a química, certo? Só que isso, o primeiro que os profissionais geralmente não consideram, que eu tinha falado, eu tenho 3 óleos essenciais que o meu paciente gostou. Qual que eu vou escolher, então? Se os 3 têm a mesma química, então tanto faz? Não, você tem que considerar lá aquele efeito olfativo pessoal, né? Personalidade olfativa da pessoa, memórias olfativas, e esse efeito coletivo. Vou dar um exemplo aqui. Você pode escolher, tem um aroma, né? Porque a gente não está falando só de óleo essencial agora, que ele gera um efeito olfativo coletivo bem interessante. Ele, gente, ele diminui a oxihemoglobina no córtex pré-frontal. O que isso vai fazer, né? O que acontece? Isso quer dizer que é como se o cérebro cortasse o suprimento para a área cognitiva do córtex pré-frontal. Então, o cérebro entende assim, que se está sentindo aquele tipo de aroma, é porque agora não precisa trabalhar, raciocinar tanto assim, eu posso relaxar. Isso gera uma cascata de efeitos no corpo, simplesmente sentir esse cheiro. Por quê? Vai diminuir até os batimentos cardíacos, vai regular todo o sistema corporal. Esse cheiro é como uma mensagem de desativação do modo trabalho, digamos assim. Olha só, para tratar estresse não é muito mais inteligente
escolher um óleo essencial que ele vai ter a química que age lá em toda a região relacionada ao estresse, mas também que pelo cheiro dele, ele gera esse efeito de mandar mensagens para o corpo que agora é hora de relaxar, muito mais inteligente. Esse é o jeito mais fácil e mais funcional, mais eficiente de escolher o óleo essencial para gerar efeitos no cérebro. E é isso que eu estou trazendo aqui, estou montando essa matriz de decisão olfativa, na verdade, atualizando ela com estudos novos. Isso aqui já era o que eu proporcionava para meus alunos que estudam neurociência dos aromas comigo, e agora estou reorganizando para que vocês consultem na hora de atender, ficando assim muito mais fácil escolher o óleo essencial certo para o seu cliente. Se você quiser acessar, é só clicar no link aqui na descrição e fazer parte dessa capacitação que vai facilitar muito. Você vai poder dizer de verdade que você trabalha com aromaterapia e neurociência.